Produção Podcast Clio. Então quer dizer que A museologia é o estudo do fato museológico. Tá. Pode pôr essa parte, Gu, que vai ser... As pessoas sempre... A gente nunca sabe, às vezes, de cor, né? Eu e Marina somos uma negação pra isso. Enfim, isso que a gente escreveu junto, hein? Mas vamos lá, todo mundo. Então quer dizer que a museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é a relação entre o patrimônio, os meios e as pessoas. E eu nem lembro se é isso mesmo. Será? Se não for, volte aí 2 casas de episódio pra ter certeza. Mas enfim, o que o cinema tem no meio disso tudo enquanto espaço documento? Olha que tema legal. Vamos começar esse episódio. Alô Brasil, sou eu, Juliana Gueiros, hoje para fazer este host desse episódio maravilhoso com uma colega que tá meio trocada, né? A gente tá meio trocado de lugar, era pra ela estar aqui, eu tô aqui, mas ela tá lá, e eu, enfim, sou de São Paulo, ela tá em São Paulo, e eu tô indo na Bahia e ela é de Salvador, então assim, mas enfim, estamos aqui para gravar este episódio, mas primeiro sempre, aqui, claro, conosco, eu, vocês museanders, temos Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aí, nós estamos chegando aqui para mais um programa bonito, gostoso, maravilhoso. E isso, falar sobre cinema, né? A gente já falou sobre o cinema, a arte, a produção com a Fabiana nos episódios atrás, vão lá, ouçam. E agora é sobre o espaço físico, será-se? Será-se um documento? Será que ele registra alguma coisa? Veremos hoje. Logo mais, hoje, como que é no Repórter Record? Comecei assim, mas do nada lembrei do Rodrigo Góes. Quase mandei um fake nerd. Mas sabe quem não é fake nerd? Essa nossa maravilhosa convidada, Cananda Gomes. Conta aí um pouquinho para os nossos museanders quem você é. Conte aí. Oi, gente, me chamo Cananda Gomes, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou escritora, formada pela vida, né, pelos tapas na cara, pelas coisas daí, os tropeços. Escrevo desde os 13, mas pensando, né, em ser escritora. E também sou museóloga, formada pela Universidade Federal da Bahia, né, também sou técnica em expografia, formada no Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado de Minas. Nasci em Salvador, como a Juliana falou, né, e eu moro em São Paulo atualmente. E eu tô muito feliz estar aqui para falar um pouquinho desse tema esquisito. É um tema muito interessante, a gente também tá muito feliz de você estar aqui. A gente fica feliz também porque, né, Gu, foi através dos forms que a gente conseguiu ter acesso a esse tema. A gente, inclusive, o forms tá aberto ainda. Quer gravar com a gente? Na descrição tá aqui, tem também no nosso link lá no Instagram, na bio. Vai lá, se inscreve, manda pra gente sua proposta, não tenha medo, não tenha vergonha, vem que vem. Olha, a Cananda já veio, ainda tem mais gente na lista, mas a gente vai dando um jeito. E eu achei legal que a Cananda falou que tá em São Paulo. Quando ela terminou de falar que tá em São Paulo, passou uma moto no fundo. Pra não mentir, não me deixar mentir que eu não tô em São Paulo. Uhum. Exatamente. E também a gente pede, museadores, que tenham um pouco de paciência, porque a gente acaba tendo que... A gente vai organizando as nossas pautas que a gente já tinha, né? Planejado de alguma forma, com as pautas que estão vindo no Forms, mas vai rolar, tá? Calma aí, cá. Segura aí na cadeira que vai rolar. E museanders, o episódio já vai começar, mas antes disso, nosso pequeno jabazinho aqui. Lembrando que agora nós temos canecas. Sim, as estampas que nós temos para nossas camuseutas, nós temos canecas na nossa lojinha no Uma Penca, tá? O link aqui na descrição. Quando você compra lá no Uma Penca, a gente recebe uma parcela e eles fazem toda a logística para entregar na sua casa. Dá para você ver o frete, tudo bonitinho. E além das canecas, como eu já falei, temos nossas camuseutas, sim, com várias estampas lindas e maravilhosas para você usar no museu, usar no rolê, usar nos passeios que temos para ir, passeios culturais, até mesmo para trabalhar. E aí, umas camisetas lindas, muito boas, lá no Uma Penca. Todas as nossas camisetas estão por R$ 49,90 por tempo limitado. E claro, sujeito à disponibilidade do site. Lembrando que nós fazemos parte do podcast Clio. E se você gosta dos nossos conteúdos, né, gosta de ouvir as nossas vozinhas, ajude a gente. Você pode contribuir pelo Padrim, o link tá aqui na descrição, e o pixdaclio@gmail.com. O Pix da Clio, como já diz, é o nosso Pix lá do coletivo. Além do museu, você ajuda vários podcasts
podcasts você tem o Comunista de Plantão, o CrioCast, o Resenha Relâmpago e o Ficha da Luta. E agora, só pra finalizar, eu sei que já tem jabá demais, né? Você já quer ouvir o episódio, por favor, não pule essa parte. Pra você que não pulou, vai aqui o nosso convite. Quer gravar com a Museando? Muito simples. Vá aqui na descrição, tem um formulário, né? O Forms do Google. Você pode preencher lá e aguardar nossa resposta para poder gravar com a Museando. Nós queremos gravar com diversas pessoas. Se abram essa oportunidade, que nós queremos conversar com vocês, falar com vocês sobre o projeto de vocês, sobre o trabalho, sobre... Assim, faça a proposta de pauta de vocês, que a gente dá um retorno, beleza? Então bora pro episódio. Beijo! Então vamos começar a falar, né, desse tema que a gente tem aqui, que é cinema e espaço-documento. Como que o cinema se entrelaça nesses conceitos de espaço, de documento? Mas antes da gente chegar no cerne da pergunta, eu acho que é sempre importante, quando a gente vai ver uma pesquisa, a gente vê o pesquisador, né? Entender quem foi esse pesquisador, quem escreveu esse pesquisador, porque tudo que se é escrito é também fonte de um contexto, fonte de uma pessoa com suas vivências. Então, eu quero saber, Gu quer saber, os museanders querem saber, como que, Cananda, a sua trajetória dentro da academia te levou a chegar nesse tema, nessa pesquisa, te levou a pensar nisso? Conta pra gente. Então, a princípio, quando eu comecei, né, pra quem não sabe, na UFBA a gente começa com pesquisa 2 e depois TCC 3 vezes, né? E aí, Sim. quando... É difícil. Quando eu estava em pesquisa 2, meu tema ia ser sobre arte contemporânea na Bahia, porque eu sempre gostei muito de arte e eu sempre via essa lacuna, né? Sempre via muito eixo Rio-São Paulo, em termos da arte contemporânea, e eu queria entender onde é que a Bahia estava nisso, né? Porque eu sempre tive essa relação de questionar porque se Salvador é tão legal assim, como algumas pessoas falam, né? O que tem mais além de carnaval? O que é que tem além dos escritores antigos, da MPB e tal? O que tem de novo, sabe? Então eu sempre fiquei pensando nisso, e quando eu queria fazer um TCC, eu queria fazer algo relacionado a Salvador. Não tinha dúvida de que eu queria conhecer mais a minha cidade através do meu tema. E aí que não deu certo falar sobre isso, porque o espaço que eu ia pesquisar, assim, e eu, né, tava reformando, então não ia ter espaço pra eu pesquisar. Então a professora na época falou assim: então, querida, senta ali no cantinho, pensa outro tema. Já aí eu tive que bolar tudo de novo. E aí que eu lembrei, né, na época eu fazia estágio no setor de documentação e pesquisa do Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho. E aí a minha chefe era a Marcela Marque, né, também museóloga, formada na UFBA, e a gente falava muito de muitas coisas, inclusive cinema. Ela já frequentou essas salas de cinema antigas, assim, na época dos anos 70, 80, que existia lá, a juventude, quando ela era mais nova, e eu conversando com ela enquanto eu ia pro shopping, ou pros streamings, né? Então, dessa dinâmica aí, eu também gostava muito de filmes antigos, e ela tinha esse saudosismo, nessa nostalgia dos filmes, e eu, na verdade, só nostalgia inventada, né? Porque não é da minha época. Então, a gente conversava muito sobre. E aí que, na hora que a professora mandou eu sentar num cantinho, a única coisa que me veio foi auge e decadência das salas de cinemas do Centro Antigo de Salvador. Pensei, vai ser sobre isso, eu não tô conseguindo pensar em mais nada. Como uma luz divina, Exato. né? O próprio Peter Van Mensch chegou assim, na sua cabeça e falou, é isso aqui. Foi até, né, aquele episódio do Bob Esponja, que ele tem ideia, vai descendo assim, Sim. é bem isso, assim. E aí eu comecei a pensar nisso, e eu tinha chegado em casa e visto um documentário que, na verdade, foi um TCC de outra pessoa, que falava sobre alguns espaços lá no Centro Antigo mesmo, assim, lá na Rua Chile, na Baixada dos Sapateiros, esses espaços. E aí, só que era uma coisa muito saudosista, muito nostálgica, porque tinha entrevista, né, de pessoas que frequentavam, de pessoas que trabalharam nesse cinema, né, e nas produções fílmicas também. Então, mas eu não queria ir por esse lado. E também, né, outra coisa que me vinha à mente era que eu queria trabalhar com algo fora de museus, né, porque a professora Josiane, ela, que é lá da UFBA, ela sempre fala, olha, a rua tem 500 e sei lá quantos TCCs, e eu ficava com isso na minha cabeça, e eu falava, pode ser, eu não quero pegar uma peça de museu, nada contra quem faz isso, tá? Mas eu não queria pegar uma peça de museu e pesquisar, eu queria pesquisar Salvador, eu queria fazer algo da cidade mesmo. E então,
Dentro da minha, agora partindo pra minha literatura, minha vida escritora, né? Essa vida dupla aí, Hannah Montana. Dentro da minha vida escritora, eu sempre gostei muito de dar vida a objetos. De trazer objetos da alma, dar sentido, dar medo, dar pavor, dar amor, sei lá. Que os objetos sentissem coisas. Então eu trouxe um pouco disso pra minha vida no TCC, na museologia, e aí a professora, minha orientadora, foi até a Joseânia mesmo. Ela falou assim, legal, mas aí tem que ter uma questão, né, científica, né? Você não pode simplesmente dar alma aos objetos. Aí eu pensei, figura de linguagem prosopopeia, isso, acabou, isso aí. Aí eu depois falei, não, é que me baseei no Cortiço do Luiz Azevedo. Ele fala, né, ele dá a vida ao cortiço. Então eu peguei isso, peguei essa referência. E também eu trago no TCC a morte em 2 fases, né? Baseado também em outro livro, só que do Jorge Amado, da morte à morte de Quincas Berro d'Água. Dessa morte de status, né? Quando o Quincas passa de Joaquim para Quincas, acho que é Joaquim o nome, e a morte física de matéria. E eu pensava, nossa, isso faz sentido com patrimônio, isso, na minha cabeça, né? Faz sentido com esses espaços. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E aí que a maioria dos meus estágios foram no Pelourinho. Então, da faculdade pra lá, ou da minha casa pra lá, eu passava pelo Centro Antigo. Então eu via esses espaços, né? Eu passava pelo Glauber, eu passava pelo que era, porque eu trabalho com 5 salas de TCC, né? Que é o Teatro São João, que não existe mais, que hoje é um prédio que se chama Palácio dos Esportes, que eu acho que também nem funciona mais como isso. O Teatro Politeama, que não existe mais também, mas agora é o Instituto Feminino, é no mesmo local. O Cine Teatro Jandaia, que só tem ruínas agora, né, na Baixa dos Sapateiros. O Cinema Bahia, que não tem foto, não tem endereços direito, só tem menções nos jornais de que ele existiu. E o Cine Glauber Rocha, né, que tá aí sobrevivendo, é o único, né. E aí eu passava por esses lugares, foi um pouco, eu ia trabalhar com outros espaços, mas dentro do TCC a gente não tem tempo, então a gente vai afunilando, né, e foram esses 5 que eu escolhi pra trabalhar, porque eram os que eu mais via, né, era emblemático dentro da história do cinematógrafo em Salvador, porque diferente da França e do Rio de Janeiro, em Salvador chegou no teatro, a primeira exibição, né. No Rio de Janeiro foi em uma loja, na Rua do Ouvidor, que é uma rua muito antiga, eu nem sei se ainda é esse nome lá, peço perdão aos cariocas. Na França foi um café, em Salvador não, foi num teatro, porque tudo acontecia no teatro. E foi no Teatro Politeama, porque o São João, apesar de ser mais antigo, eles eram meio conservadores, não queria entender melhor essa ideia, mas quando viu que tava ganhando dinheiro assim, tava mais lucrativo, eles começaram a colocar isso também, né? O Cinema Bahia, apesar de não ter nada, não ter foto, não ter endereço direito, a gente não sabe direito onde ele ficava, só sabe que na Rua Chile, esse espaço ele foi o primeiro pensado para ser uma sala de cinema. Então eu falei, eu preciso colocar, né? É o primeiro pensado para ser a sala de cinema feito para isso, né? Porque antes era só teatro, e teatro era adaptado. E o Cine Teatro Jandaia e o Cine Glauber Rocha, porque eles são muito emblemáticos, né? O Jandaia, porque ele sobreviveu por décadas, de 1911 até 1980, né? Meu pai frequentou esse espaço, já quando tava já na decadência, assim, já mancando. E o Cine Glauber Rocha, que eu frequentei, né? Que é desde 1919, e até hoje aí, apesar dos pesares, né? Sempre tendo uma empresa que vai, outra depois vai embora, depois vem outra, e é isso aí. Mas é um cinema que é muito emblemático, fica um lugar muito bonito, né? Que dá pra você ver, até no meu TCC eu falo que pelo terraço você vê os pôr do sol nas mãos do poeta, né? Da estátua do Castro Alves. Então, quando eu sempre passava por esses lugares. E depois eu comecei a estagiar no Museu Tempostal, que tinha foto desses lugares. Na época, tipo, o Teatro São João, ele deixou de existir porque teve um incêndio. E no Museu Tempostal eu achei uma imagem de cima, não sei como eles tiraram essa imagem em 1923, mas de cima do incêndio, o lugar todo destruído. Eu achei foto do lugar, assim, ali da ladeira, vindo à vista assim, aqui da Praça Castro Alves, aí tem o Teatro São João, a entrada da Rua Chile e o Glauber Rocha quando ainda era Guarani. Então eu achei 2 imagens de épocas diferentes desse mesmo espaço. Então eu fiquei, nossa, e contrastando com o que eu vi agora, né, nessa época. Então isso pra mim foi mexendo, eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso. E aí teve a pandemia, que eu não conseguia, ninguém conseguiu trabalhar direito, né, obviamente. Foi um período bem complicado. E depois da pandemia, que retomei pro TCC, eu já não queria só trabalhar essa questão do auge e decadência, eu queria trabalhar essa efemeridade desses espaços. E essa disputa por permanência, essa efemeridade, trazer a memória dos espaços, dialogar sobre isso, né? Porque eu sinto que, às vezes, na museologia a gente quer tornar tudo patrimônio, preservar tudo, e não vai dar, sabe? Então, a máxima da
na minha pesquisa, é como se fosse assim, tá tudo bem, as coisas se perdem, mas existem outras formas de lembrar delas, né? E daí que depois que eu chego no TCC, eu não trabalho com espaço documento, isso foi algo depois que eu li um texto da Renata Padilha, em que ela fala sobre o acervo documento, né? O acervo do museu. E daí ela traz o Potlé, que fala, tipo, mais ou menos assim, que tudo pode ser um documento se for comprovado um acontecimento. E aí eu fiz, plim, sabe aquela outra luz divina, e falei, caraca, então será que eu posso ver os espaços como documentos? Será que eu posso entender assim também? Né? E aí eu comecei a trabalhar também com Nohá, que eu já tinha trabalhado um pouco no TCC, sobre a questão do lugar de memória, de ter um caráter material, simbólico, funcional. Eu falei, nossa, esses espaços tem. Então, daí eu fui instigando assim, e aí eu fiz uma disciplina como aluno especial aqui na USP, no programa de pós-graduação, que me ajudou a entender mais, né, para onde que eu queria chegar com a minha pesquisa, que agora são apenas 3 espaços, que é o Cinema Bahia, o Cine Teatro de Jandaia e o Cine Glauber Rocha, em que eu trabalho uma seção do meu TCC, que eu falo sobre, eu usei o título de um artigo do Michael Pollock que eu li, e não tem nada a ver o artigo com o meu trabalho, mas o título eu achei perfeito, que é Memória, Esquecimento e Silêncio. E pra mim, cada palavra linkou com uma sala, né? O esquecimento linkou com o Cinema Bahia, o silêncio linkou com Jandaia, e o Memória linkou com Glauber. E daí eu trago um pouco disso no meu TCC, e essa minha nova pesquisa, que eu não sei se vai virar um artigo, se vai virar um mestrado, ainda tô tentando aí. Você já tá aí, mulher. Chama a Cristina fazendo. Bruna aí na. Oi, Cristina, como você tá? Tudo bom? Diz a lenda que na Museano a gente vai criar nossa revista aí pra publicar as coisas. Fica, Olha. já Então vai já fica o convite. engatilhando aí. Primeira Mas é edição, sério, certeza. você já pensou em fazer aí? Primeiro explica um pouco mais daqui a pouco aí esse negócio de espaço documento pra gente, por favor. Tá, então aí eu chego, né, da questão de espaço documento, que é algo que eu ainda estou desenvolvendo, né? Eu desenvolvi um pouco com essa disciplina que eu fiz na USP, porque a gente teve que fazer um paper, então isso ajudou Quem quer, bastante. desculpa perguntar, qual que era, professor? Professore? Clarissa Gagliardi, não sei falar de novo o Gagliardi. nome Mas direito. era do PPG Ela é do PG Museologia, né? Isso. Sucesso. E aí que eu fiquei, né, falei assim, eu acho que dá pra eu entender, né, e pra entender o que é espaço documento, eu tive que entender separado primeiro, né, o que é espaço e o que é documento, né, como é que eu vou entender cada um. Só que existem muitos textos, muitas possibilidades, e eu ainda tô engateando com isso, né. Mas eu cheguei num, digamos, um rascunho de um conceito, né, pegando um pouco de Milton Santos, porque eu já tinha trabalhado com ele no TCC, com o Espaço e Método, né, o livro dele, e eu gosto muito do Milton, então eu falei, não, tem que continuar com o Milton Santos. Falar de Salvador sem falar de Milton Santos, tem sentido. E aí também trago Nohá, eu trago a própria Renata, né, porque ela que me deu essa luz, sem ela mesma saber, mas ela me deu essa luz de tentar entender esse espaço como documento. E aí eu cheguei nesse possível conceito que seria que espaço documento seria todo espaço de caráter útil e funcional, que foi projetado intencionalmente a partir da necessidade social, né, imbuído de significados, de símbolos e memórias, tanto individuais, né, porque todo mundo tem uma memória com a sala de cinema, né, cada um que frequentou vai ter uma perspectiva diferente, e tem a memória coletiva, né, de algum acontecimento que teve várias pessoas que estavam lá, por exemplo, o Jandaia teve um atropelamento na frente, então todo mundo que estava lá provavelmente ficou com isso, né, e a memória coletiva no sentido também da história da cinematografia, né, de Salvador. Seria então esse espaço que eles obtenha também outras formas de documentos, como jornais, fotografias, que conecte aquele espaço com a existência de algum acontecimento relevante para a história. No caso aqui da sala de cinemas, mas talvez um dia abranja, né, para a história de um povo, de uma cidade, de uma comunidade, porque pensando nisso, nesse espaço de caráter útil e funcional, a gente pode perceber também que muitos espaços que estão no nosso dia a dia foram fundamentais para alguma comunidade, principalmente para alguma minoria, e a gente nunca vai saber, porque não tem outras fontes documentais, no caso. Então eu fiquei pensando, e se a gente entender esse espaço também como um documento, né? Como uma prova porque eu pensei um pouco no Legoff, num texto dele, ele traz muito essa questão da associação documento com provas, né? E eu pensei, cara, isso ainda existe. A gente ainda precisa de provas de tempo inteiro, né? A gente vê o Instagram, por exemplo. Se você viaja e você não posta uma foto, ninguém vai acreditar que você viajou. Então você precisa provar que você fez alguma coisa. Então, eu comecei a pensar nesses espaços, principalmente porque o Cinema Bahia, que foi de 1909 a 1911, não tem foto, não tem endereço correto, assim, específico, porque na época dele, a Rua Chile ainda não tinha sofrido uma reforma, né? Então, como é que eu vou saber que ele existiu? Porque teve outros espaços ali, né? Teve, na verdade, outros documentos, né?
né? Tipo, no jornal que tinha, ó, na sessão, dia tal, no Cinema Bahia tem filme e tal. Então eu falei, ó, então não é invenção do livro que eu li, esse cinema que existiu, esse espaço existiu. Porém, em contraponto, tem o Jandaia, tá? Mesmo que em ruína, as pessoas que frequentaram, né, as pessoas que passam, conhecem aquele espaço como Cine Teatro Jandaia. Então a ruína dele continua mantendo a vida dele, né? Mesmo que ele esteja ali, no meu TCC eu falo um pouco, ele tá ali sussurrando e ninguém tá ouvindo, mas ele tá ali. A presença dele é uma prova, né? Seria esse espaço, documento, ele seria isso, que prova, ó, esse espaço existiu, foi um espaço muito famoso, e você pode ver outras... Tem muita gente que faz pesquisa só com o Jandaia, porque ele foi muito emblemático, né? Ele durou muito, ele tinha... Era um lugar muito respeitado, as pessoas também frequentavam muito, se eu não me engano, até não sei se foi o ator de Cidadão Kane, que era amigo do dono, não tinha, sabe, a Carmen Miranda se apresentou lá, então tem essa questão emblemática, então, de ser essa sala de cinema nesse espaço, assim. E o Glauber tá aí até hoje, né? De 1919 até hoje, ele tá nessa resistência de ser essa única sala de cinema que a gente tem, no caso, eu não sei se o Tupi ainda estão frequentando, porque na época que eu comecei a pesquisa, o Tupi, ele funcionava como lugar para filme adulto, vamos dizer assim. Mas eu não sei se depois da pandemia continuou. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso depois, continue. Tá bom. Eu não sei se continua ainda com isso, né, ou se depois da pandemia eles realmente fecharam de vez, mas o Glauber Rocha, então, no caso, seria o único mais frequentado, digamos assim, que tem um preço acessível, que também, se a gente for comparar dentro da história, talvez no seu início não tinha tanto, né, quem que frequentava esses espaços, aí já é outro tema, mas ele é um documento, digamos assim, dentro desse meu conceito aqui, de que existiu, de que a história do cinema instituição, no cinema estrutura, existe dentro de Salvador e tá ali, sabe? Como se fosse um resquício, né, de todas as outras salas, porque tinham várias, tá, gente? Só ali na Praça da Sé tem um que é o... acho que reformando, eu não sei se vai ser um centro de convenções, alguma coisa assim, mas é de alguma instituição particular, se não me engano, ou é da igreja, agora eu esqueci. Mas tem outro, na Baixa do Sabateiro, tem um Pax, que foi um dos grandes cinemas também, e que agora é loja de roupa. Então, tipo, tem vários desses lugares que agora é igreja, estacionamento, e, tipo, não funciona mais como sala de cinema. Então, se todos se perderem, a gente nunca vai saber que houve, né? Que houve cinema em Salvador, cinema sala, não só shopping. Posso fazer minha pergunta agora? Diga. Então, você falou sobre os cinemas adultos, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma grande tradição de cinema de rua fechar e reabrir um cinema adulto com sala individual e ar-condicionado. Eles colocam isso na fachada. Ou colocavam, pelo menos, né? Uhum. Ainda bem, né? Imagina a versão anterior disso. Imaginar isso sem ser em cabine e ar-condicionado. Que loucura. Eu sempre achei muito específico. Eu lembro até hoje, nitidamente, na minha memória, que meu pai trabalhava no centro de São Paulo como motorista de transportadora, né? E ele fazia o centro ali. Nós parados ali aquela esquina famosa ali, São João com a Ipiranga. A gente tava na Ipiranga, na parada ali. E diferente de um cinema desse, porque ele foi fazer uma coleta num prédio ali na frente, e tava lá esse cinema, tava anunciando que eles tinham sala individual com ar-condicionado, e tava também uma plaquinha gigantesca assim, anunciando, precisamos de faxineira. Parou duas senhorinhas na frente, olhou pra placa, uma olhou pra outra, começou a conversar, aí só que a que tava mais pra rua, assim, pro lado da rua, parou, olhou pra cima, e olha lá, ele apontou pra cima, né, esse cinema, tal, e os filmes lá, que os filmes ficavam anunciados na rua, né? Aí ela fala, não, Deus me livre, vambora. Eu só ouvi essa frase. Mas a pergunta, desculpa, deslanchei. É importante contexto Sim, é bom sim. também, vai. Resumindo, a Cinelândia de São Paulo, que é conhecida, que era a República em si, virou um grande, tipo, os cinemas continuaram, só que foram ou viraram igrejas universais, né, como é o caso do cinema que tinha no Copan, ou viraram esses cinemas adultos. No Rio de Janeiro, eu não sei direito, eu sei que tem um que me marcou muito, eu não entrei, eu passei na frente e falei, nossa, que lugar lindo. Aí eu vi era um cinema pornô, que é Cine Iris. Cine Iris, depois você olha lá. Só. Não, ele é um cinema começo do século XX, sabe? Com escada de ferro, madeira, tudo bonito, assim. O que o IFAM acha disso, hein? Será? Isso aí é utilizar... Será que o IFAM aprova as salas individuais com ar-condicionado? Com ar-condicionado? Tá, ó, IFAM, não pode pôr rampa, mas pode virar uma sala pornô com ar-condicionado e sala individual? É isso, IFAM? Polêmica.
Então, eu queria saber isso de Salvador. Você comentou um caso, mas aconteceu de em Salvador eles fecharem e virarem cinemas pornôs? Que aqui no centro de São Paulo é cheio. Então, que eu sei mais é o Tupi. Mas parece que o Jandaia, ele teve, assim, uma época que ele tava passando filmes pornográficos e Kung Fu. Então, assim, tinha seus horários, né? Depende do horário, né? Aí vai na hora É. que... Imagina, a pessoa vai com a família assistir um filme de Kung Fu e vai no horário errado. Que Coitados. loucura. Mas o que aconteceu mais de transformar em igrejas, assim. Por exemplo, na Carlos Gomes, se não me engano, tinha um cinema e virou, tipo, metade igreja e metade, eu não sei se é da maçonaria ou se é um estacionamento. Agora eu não Nossa. Gente, incrível. Inclusive, não, vou deixar para as recomendações, né? Só que eu acho que também que esses cinemas eles devem estar fechando também, porque um que era clássico, todo mundo conhecia, que ficava do lado da galeria do rock, fechou. Agora ele não tá mais funcionando, tá lá só fechado, né? Será que é a Mas- decadência do cinema pornô? Será? Então, Mas do tem pornô. textos. Tem textos sobre específicos, pessoas que pesquisam cinemas pornográficos. Alô, Tem- se você conhecer alguém, menina, indica pra gente fazer um episódio Ai, agora também. é que eu não conheço a pessoa pessoalmente, porque foi Não, alguém que eu... depois você eu manda sei nomes que a gente dá essa pesquisada. Mas deixa eu perguntar pra vocês, por que vocês acham que aconteceu essa sistemática, assim, tipo, na sua pesquisa, cadê esse fechamento sistemático de museus de centro, assim, de museus de salas, eu acho. de museus. Ai, desculpa. Olha, eu tô tão imbricada em museu, meu Deus, de museóloga. cinema, de salas de é um cinema. museu vivo. A cidade a rua é um museu. Mas enfim, você entendeu. Entendi. Então, pelo que eu pesquisei, na época que, pelo menos Salvador, né, quando começou a ter a decadência dessa sala de cinemas, foi quando chegou o shopping centers, na década de 70. Mas eu não sei se automaticamente, quando chegou o shopping center, já chegou sala de cinema, né? Eu não dei essa aprofundada aí. Mas também teve a televisão, fita cassete, né, as locadoras, DVDs, depois YouTube, depois Netflix e o que for, sabe? Então, eu acho que... E também, outra coisa, é o deslocamento da população, né? As mudanças na malha urbana da cidade, por exemplo, né? Que as pessoas foram indo para outros lugares, apesar de que tinha aqueles cinemas de rua, tinha de rua assim, né? Um telão que a pessoa colocava, as coisas assim, as pessoas sentavam. E também cada espaço, assim, às vezes tinha uma salinha, uma coisa dessas, mas a diferença, assim, porque o centro antigo, ele era um espaço que tinha muitas pessoas que moravam, né? Que trabalhavam, tudo era ali. Então, quando começou a expansão, justamente também na década de 70, por aí, para outros bairros, as pessoas não iam mais tanto, né, no centro antigo, né? Ficava assim, ficou mais vazio. Então, as pessoas iam comprar roupas nos próprios bairros delas, né? Não iam mais se deslocar até a Baixa do Sapateiro. Tanto que a Baixa do Sapateiro tá morrendo, né? Muitos espaços lá estão fechando. Eu lembro que até ano passado eu trabalhava por lá e certo horário já tava deserto. Então, os lugares já estavam fechando. Você via muito, se você passar por lá, você vai ver muita placa de aluga-se, vende-se, né? Tem até um que desabou, pegou fogo, se eu não me engano. Teve um incidente desse, acho que não sei se foi ano passado ou foi 2021, mas teve um incidente com um dos prédios antigos lá. Então, acho que esse deslocamento também das pessoas, né? Mudança da própria cidade, né? Das pessoas não indo tanto ao comércio, né? Ali, ou até a Avenida 7 comprar coisas. É mais, sei lá, Natal, São João, que as pessoas vão comprar mais ali, né? Quando é coisa específica. Mas tem muito comércio de bairro. Então, seu próprio bairro, por exemplo, eu morava em Cajazeiras, que é um bairro extremamente longe. Muito, muito longe. Tipo, Que tem até um Cajazeiras 1, 2, 3, 4, 5, tem 10. 10 mil. Eu morava na 6. E pra eu chegar... eu morava na 6. E pra eu chegar na faculdade da federação, eu pegava um ônibus, um metrô, outro ônibus e andava. Então, assim, quem que vai fazer todo esse processo pra ir pro centro? Se você pode ter uma coisa na sua casa, você liga a Netflix, tá lá, sabe? Então, acho que o Glauber, ele sobrevive um pouco porque ele tem várias programações, né? Eles chamam, né? Eles têm que convidar. Antes, eles não precisavam. No início deles, as pessoas vinham. Era fila, e agora eles chamam. Eles falam, gente, eles convidam, né? Praticamente, ó, quinta, dia tal, cinema tal preço. Tipo, eu assisti uma vez Star Wars lá por R$5,50. Sabe onde que eu ia assistir um filme blockbusters por R$5? Então, E acontece muito, né? eles fazem festivais, eles convidam crianças de escola pública, eles chamam o público, que agora é necessário, senão aquele espaço fica vazio, porque determinar horário ali, não é como se o espaço não fosse mais habitável, né? Tivesse mais transeuntes do que moradores, né? Então a maioria das pessoas ali se vão. Então acho que isso contribuiu muito pro fechamento desses lazeres, assim. Massa. Mas aí eu tenho uma indagação. Na verdade,
é uma coisa que eu fiquei pensando, porque documento pra mim tá muito ligado à ciência da informação, assim, muito porque eu trabalho como arquivista, então eu tenho muito ligado. A gente já discutiu aqui sobre documento monumento, quando a gente estava na época da questão da repatriação, das questões de queda de monumentos aí, da galera botando fogo, que na época que teve, né, a gente tem até uma blusa, hein, galera? Vocês lembram da Camuzeuta? Temos uma Camuzeutinha como é o nome do moço? Do Borba Gato pegando fogo. Do Bandeirante Borba Gato. Do Bandeirante Borba Gato pegando fogo como patrimônio campo de disputa. É isso, né? É. Patrimônio campo Vejam de lá. Você vê como eu consigo fazer jabá no meio do meu pensamento, Gu? É muito marqueteira essa menina. Eu sou. Cadê? A Globo tá perdendo, gente. Eu falo, enfim. Mas, então, e aí eu tenho essa. A gente já discutiu sobre tudo isso, já falamos sobre documento, mas eu entendo. Mas aí o que vem na minha cabeça? Que documento é suporte mais informação, que é o que se entende dentro da ciência da informação, né? E o cinema, se ele não é falado, se não existe mais, por exemplo, ele dentro da ciência da informação, não sei se ele poderia ser considerado um documento, porque ele não tem suporte para ter a informação. Mas existem documentos, ou seja, existem coisas feitas sobre esses cinemas, que aí sim, esses documentos que são produzidos sobre esses cinemas, aí jornais, enfim, textos, aí sim seriam os documentos. Porque tem o suporte e tem a informação. Mas, ao passo que, como você trouxe essa questão de documento enquanto prova, né? Foi isso, né? Nesse sentido também de prova, assim, aí faz sentido também, né? Pensar os cinemas, porque coisas foram produzidas também disso. Eu acho que meio que se casa. Deu pra entender o que eu quis falar? Deu. Faz sentido? O que você acha? Faz, porque eu acho, assim, dentro da antologia a gente fica muito nessa questão de entender, né, se a gente tem de documento, também tem a questão de se a gente tem de objetos de museu como documento, né, se a gente vai se basear, como você falou, né, no campo da informação, né, então, quando eu entrei na antologia já havia essa discussão, assim, tem gente que concorda com gente que discorda, então, eu procurei, na verdade, tentar entender essa questão de prova mesmo, né, desse espaço como a estrutura dele, como essa existência, como um documento de que isso existiu, né? Mas como eu coloco ali, para você ser um espaço documento, vai ser necessário também ter outras formas de documentos, porque eu sei que, por exemplo, o Cinema Bahia, pela estrutura, eu não consigo colocar ele como um documento, porque não tem. Então, entende? Então, não tem o suporte também além, né, para poder entender ele como um documento. Por isso que eu disse que é um rascunho, né? Porque eu peguei essa questão no documento como prova, mas eu sei que existem outras visões de documentos, que depois eu posso ler outro texto e ter outro insight, né, outro pensamento do que eu posso, mas no momento eu entendo o espaço mesmo, né, como se ele fosse a prova de acontecimento dentro da história da cinematografia no Brasil, né, em Salvador, no caso, né, das salas, da estrutura, na história das salas, não exatamente dos filmes, embora tenha histórias maravilhosas, assim, de memórias das pessoas, né, que linkam com isso, né, então eu não sei se depois de um tempo eu trabalharia apenas com memórias, né, porque eu acho um assunto tão complicado. Você quer isso pra sua vida mesmo? Não quero. Isso que eu até saí, fiz uma questão, porque eu trabalhei um pouco disso, né? Na verdade. Mas da estrutura, eu sempre trabalhei com a estrutura. No meu TCC, apesar de eu falar da memória, da efemeridade, eu trabalhei dando vida ao espaço, para que ele falasse, né? Do seu acontecimento, da sua história, né? Porque é muito complicado tratar de memória. É muito complicado a gente tratar documento de um único viés, porque eu já percebi que não tem. Sim. Então, pode falar. Não, desculpa, só ia comentar, tipo, eu ouvi você falando aí, eu pensei aqui, documento ou o cinema pode ser de diversas maneiras, diversos documentos, dependendo pra quem. Se você for arqueólogo, a estrutura física do cinema é um puta documento. Você vai trabalhar ali nos vestígios. Se você for de arquitetura também, se você for fazer quando a gente faz restauração, que você faz aquela projeção, né, você vai na parede, vai tirando lá com esqueci o nome, bisturi, vai tirando bisturi as lasquinhas, você pode, né, entender conforme a época daquele cinema era, o que o pessoal usava pra pintar as paredes, tudo. Você pode usar, sim, a estrutura física do prédio, dependendo da área que você tá trabalhando ali, como documento mesmo. E quando você falou de Legoff, eu juro, quando você falou de Legoff, eu tava pensando na Escola dos Análises, né, porque quando eu vi que você colocou lá no Forms o tema, eu muito achei, assim, que você ia falar alguma coisa sobre história,
história, né? Relacionada à história, que eu achei que você... Quando eu vi o tema, assim, eu achei que você era historiadora, que você ia tentar trabalhar de outra maneira esse documento, o cinema como documento e reprodução de história, né? Porque a gente pode... Eu gosto muito de falar da cidade de São Paulo sobre essa ótica. Tem um prédio na Roberto Simons, que é a rua que tem ali o Marcos Solar da Marquesa de Santos e a casa número 1. Naquele prédio, que ele é um prédio bem antiguinho, já funcionou um cinema, já funcionou um restaurante e hoje em dia funciona uma garagem, pelo que eu conheço. Pode ter funcionado mais coisas lá. Então, dá muito pra gente discutir o desenvolvimento e o desenrolar das atividades na cidade de São Paulo, principalmente no centro, através daquele prédio, entendeu? Então, dá pra gente conversar sobre isso. O Martinelli já teve um cinema. Também... Assim, dá pra se falar da cidade de São Paulo sobre, assim, desculpa a gente pelo o paulocentrismo aqui de novo, porque paulocentrismo, tá? Porque né, é o meio que onde estamos inseridos aqui, mas assim, o prédio tem primeiro cinema da capital, depois vai ser galpão, depois vai ser loja, e hoje nem sei o que acontece ali dentro daquele prédio, né? Então, quando você falou análise, pra quem quem não conhece o rolê de história, o Legoff vai inaugurar uma escola de pensamento que vai contrapor muito o pensamento francês, de que o documento, né, principalmente o pensamento positivista, né, o positivismo, e inclusive metade do livro do Legoff vai ser ele batendo nessa galera. Que ele vai começar a propor, essa escola, na escola dos análises, vai começar a propor novas maneiras de estudar a história, de se entender a história. Aí vai vir a microhistória, vai ver a longa duração, vai vir vários... E isso dá uma revolução no ambiente de estudar história, que a gente consegue, sim, eu assim, na formação de historiador, eu vejo que tem várias maneiras de se trabalhar com o cinema, usando ele como documento, né, e essa divagação, assim, foi só pra dizer isso. Não, faz sentido, até porque as estruturas dos espaços, eles mudaram muito, né, tipo, o Glauber Rocha, ele começou lá em 1919, né, com estrutura de 1919, e com um nome que era Cursal, né, que é um nome alemão, e ninguém sabia o que era, e o pessoal falou, não queremos esse nome, e começou uma votação no jornal pra mudar o nome, e virou Guarani, né, e isso ficou até a morte do Glauber Rocha, que aí deu o nome, né, do cineasta, quando o cineasta morreu, que deu o nome ao espaço, mas o prédio, ele mudou demais, assim, se vocês procurarem fotos, ele tinha, sei lá, um térreo, ele tinha uma sorveteria na frente, aí depois a própria rua mudou, então você tem como, sim, estudar, né, as informações, no caso, seria o próprio espaço, né, mas eu não sei se esse prédio agora, ele pegou um pouquinho dos outros, sei lá, o primeiro andar só fez fazer em cima, né, pra poder, se fizesse uma escavaçãozinha, ou pegar um bisturi ali, se achar alguma coisa. Eu acho que os desenhos são desde a época dos 80, aquele solzinho ali na frente, que tem, desde quando falou, não, vai ser Glauber, e aí aquilo ali existe. Então, dá sim pra entender a dinâmica do espaço, né? Acho que a informação desses espaços viria, né, por eles, quando você estuda a estrutura como um todo. Tanto que eu tento falar um pouco da rua também, porque não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Como eu falei, foi por causa dessa saída desses espaços, né? Da expansão de Salvador que esses espaços foram fechando. Então, faz bastante sentido o que você falou. Uhum. E o Guarani foi na época, tipo assim, sei lá, porque é de 1919, não é isso? Uhum. Aí começou essa onda do modernismo, será que era nessa pira aí? Será essa onda de, resgate do sei lá, não tem, Gu que manja de modernismo. O que tava acontecendo em 1922, será que tem uma pegada assim de retomada? Que na verdade nessa época o pessoal tava pensando a brasilidade, né? O que é o Brasil, o que é ser brasileiro, né? Mas dá pra construir pontes aí. Sem contar que, galera, modernismo também é um tema, né? Muito complicadíssimo, ainda mais eu fico pensando, aplicando na Bahia, tá ligado? Que, assim, enfim. Mas, a gente tá falando, você explicou bonitinho tudo mais, a gente entendeu a sua perspectiva, a gente entendeu outras perspectivas também da questão do entendimento de documento e como se aplica nos cinemas, então, mas por quê? Você acha que, você acha que é porque é importante a gente entender, então, esses espaços, assim, como documento? O que? Então, primeiro colocando, né, desses espaços, um dia eu pretendo, talvez, expandir, talvez quando eu expandir, eu acho que vai fazer mais sentido, né, colocar em vários espaços,
assim. Mas no momento, é algo que eu ainda tô tentando entender, né? Porque minha pesquisa, ela tá indo agora pra essa questão do espaço-documento. Eu comecei esse ano a pensar assim. Então, eu acho que essa compreensão do espaço era importante pra preservação dele. Porque eu percebi, pesquisando o que é espaço, pesquisando o que é documento, que ambos os termos têm a ver com relação, né? São criações humanas e a gente não cria nada sem relação, né? Acho que, não sei se é um dom ou uma maldição nossa de ter relação com as coisas. Então, um espaço, ele não vai existir se a gente não tem necessidade dele. E, ao mesmo tempo, ele deixa de existir quando a gente perde a necessidade dele, né? E o documento também, a gente, tanto que é uma questão muito, a questão do documento também é ideológica, é política. Existem muitos documentos de minorias, por exemplo, que foram queimados propositalmente, foram perdidos propositalmente ou não, digamos assim. Então, é uma disputa, porque é relação. Então, eu penso que entender esses espaços como documento, talvez facilite, né, nos ajude, sei lá, a preservá-los, né? Eu percebo, quando eu trabalhava ali, eu percebia as pessoas ainda chamando o Glauber de Guarani, mesmo faz tempo, desde os anos 80 ele não é Guarani, mas as pessoas mais velhas chamam assim, porque foi assim que foi a relação dela com aquele espaço, né? E também quando teve o rompimento do Itaú, né, com o Guarani, eu percebi a comoção das pessoas para não deixar aquele espaço fechar. Então você vê novamente a relação. Se ninguém tivesse relação com aquele espaço, ninguém ia ligar se ele fechasse ou não. O Jandaia, até hoje, o pessoal chama de Cine Teatro Jandaia. Se tem um rádio lá na Baixada Pateiras e fica anunciando as lojas. Loja tal, fica do lado esquerdo do Cine Teatro Jandaia. Se ele não fosse emblemático, se não tivesse relação, ninguém ia lembrar que é Cine Teatro Jandaia. Ia ser, ruína. Esse prédio aí acabado. Não ia ter movimentos da pessoa de arquitetura, esqueci o nome do grupo, fizeram abraçaços por vários monumentos pelo Brasil aí no, se foi 2011, 2009, algo assim. E o Jandaia foi um deles. Por que foi escolhido? Se não tivesse uma relação, se as pessoas não quisessem preservá-lo, ninguém ia escolher ele pra fazer esse abraçaço, né? Essa questão de demonstrar, literalmente demonstrar o amor por aquele espaço. Porque eu vejo que é por esse caminho da relação. E também nas aulas que eu tive na disciplina, pessoas de outros lugares falando de outros espaços que as pessoas tinham uma relação tão grande que não deixava acabar aquele espaço. As pessoas mantinham ele. Então, acho que entender como documento, né? Entender como isso aqui, o Glauber é a prova que existiu cinemas de rua em Salvador, que isso foi importante, que as pessoas iam, que era uma forma de lazer, que era consumido, em comparação ao mundo atual, que a gente vai muito mais para 10 mil streams, né? A gente assiste aqui qualquer filme que a gente quiser, né? E puder pagar, né? Então, se não houvesse essa questão da relação, sabe? Então, acho que vai muito por aí, meu pensamento. Como eu falei a vocês, eu tô começando a pensar agora, mas eu acho que, pelo que eu pesquisei, há essa relação, né? Ninguém vai preservar algo se não tiver uma relação com ela. Então, pra mim vai muito necessária, né? Importante por isso, pra que a gente não esqueça deles, né? Não esqueça, não deixe que eles morram, digamos assim. Que é importante a gente ter esses espaços. Por muito que eu vejo em Salvador, que às vezes a gente vai deixando os espaços antigos se perdendo e colocando novos prédios e vai deixando uma história, porque Salvador é a primeira cidade do Brasil. Deveria, pra mim, na minha opinião, deveria ser além Pelourinho, sabe? A gente olhar o espaço e falar, nossa, isso aqui é antigo. Pelourinho é cinematográfico, eu acho, na minha humilde opinião, né? Ainda mais trabalhando ali por quase 4 anos. É cinematográfico aquilo. Então, vendo tanto o potencial que tem em Salvador, da sua história, tipo, o Cine de São João é de uma época parecida com o Cine Teatro que tem no Pará, que vive até hoje, né? E por que de Salvador não vingou? Se tinha uma relação, se tinha pessoas que frequentavam, sabe? Por que os prédios vão sendo vendidos pra virar hotéis, vão sendo vendidos pra virar outra coisa e não algo cultural? E não algo que convide, né? As pessoas, assim. Eu que nem necessito tanto convidar, só ser um lugar aconchegante. Tipo, venha, gente, sabe? Né? Tipo, o Glauber eu vejo quanto convida, quanto clama pra ter público, sabe? Então, acho que entender como documento seria isso, essa questão mais da preservação deles, né? Sim. O Glauber quase fechou, né? Um tempo atrás. Então teve toda uma comoção na internet, pelo amor de Deus, não feche isso. E a empresa Meta pegou, disse que ia ficar 5 anos, mas não ficou. Mas eles soltaram uma nota, não sei quem, mas o Instagram do Glauber Rocha soltou uma nota que agora não é mais Meta, né? Só o Cine Glauber Rocha, mas tá continuando, né? Então, não sei até quando vai durar, porque, como eu falo, inclusive, como eu falei, que minha nova pesquisa se baseia numa seção do meu TCC, a seção se chama A Efemeridade e a Permanência Interestalar de Cinema. Eu gosto dessa palavra, efêmero. Acho tão bonita. Sim. Efemeridade do eterno. Só um comentário, assim, eu achei interessante. E a gente volta no programa que a gente gravou com o Átila. Eu sei que o Átila pegou essa palavra, inclusive no programa ele até cita de quem que ele pegou essa frase, só que eu não esqueci o nome da professora, né? Então eu vou deixar por enquanto acreditado ao Átila. Se eu lembrar na edição eu coloco.
mas patrimônio afeta porque ele afeta as pessoas de maneira diferente. E eu acho incrível o que você falou aí, porque realmente, tipo, durante um bom tempo do século XX, o cinema, ele vai ser um fenômeno cultural gigantesco de ter cinema em qualquer cidadezinha aqui do interior, sabe? Tipo, eu moro numa região periférica de São Paulo, Guaianazes, tamo aí, e Guaianazes tinha um cinema, a gente conhece, assim, por foto, tem uma única foto desse cinema, que é o Cine Guaianazes, e ele ficava ali na Rua Estação, onde hoje é uma Lojas Pernambucanas, né? E durante muito tempo, dizem que depois que ele fechou, durante muito tempo, a população aqui ficou sem cinema, tipo, o cinema mais próximo, se eu não me engano, eu não vou falar de Poá Ferraz, que eu não lembro, né? Mas, tipo, na Zona Leste, assim, o cinema mais próximo era o Aricanduva, que é longe demais da de Guaianazes. Aí depois inaugurou Itaquera. Itaquera é super lotado, que é o único cinema que atende a população dessa região aqui, né? Eu acho incrível isso, né? Porque mostra o fenômeno social, tipo, se esse cinema continuasse, eu podia ter assistido Vingadores só descer na rua aqui. Exatamente. Sim. Menina, esse negócio do Pelourinho aí, voltando um pouco nessa discussão, eu fiquei sabendo um babado aí, que na verdade não é um babado, porque como eu cheguei faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, faz o quê? Uns 3 anos só. Mas cheguei no meio da pandemia, então alguns babados eu não sabia ainda politicamente falando, né? Mas essa questão de que o Pelourinho, ele recebe dinheiro, assim, não Pelourinho, óbvio, né? Mas o governante, no caso aqui, né? Aquele que não podemos nomear na época de 2019, aí vocês veem aí, pesquisa aí quem era, porque eu não quero levar um processo hoje ainda, apesar de a gente falar mal de todo mundo aqui. Recebeu muito dinheiro para fazer uma super revitalização no Pelourinho. A questão é que o que foi feito foi a revitalização do Pelourinho, aquele centro comercial. Os moradores foram a Unesco fala: se você vai fazer a revitalização de qualquer lugar, você não pode desrespeitar os moradores desse lugar. Basicamente, o Vosso Senhorio falou assim: vaza os moradores. E os moradores tiveram que se botar tipo assim, pra fora desse centro que agora já era mais expandido de comércio, assim, e turismo dentro do Pelourinho, né? Então, assim, quando você anda, você lembra que a gente foi no Pelourinho do azul, Lembro. amarelo, lindo, tal? Você vai indo um pouquinho mais pra dentro das ruazinhas, não é assim. E aí, as pessoas que não conseguiram permanecer lá foram indo pra outros bairros, foram indo pra Saúde, foram indo, né, pra bairros outros, assim, aos arredores, porque basicamente foram obrigados a. Então, tipo, acho que o cinema também sofre um pouco, talvez, esse tipo de ação de um espaço que demanda, um espaço grande e tudo, mas eu acho uma violência tremenda vir à garagem, e é uma das coisas que mais acontece. É um espaço vazio para guardar carro, onde antes ocupavam com momentos culturais, com eventos, com a nata da sociedade. Se não fosse a nata, evento, a né? população depois ia. Tipo, eu acho isso de uma violência, eu acho que é importante a gente entender como documento também, para que a gente não deixe que essa violência continue, né? Essa questão do patrimônio pra gente é tão caro dentro da museologia, dentro da história, pensar... Não, eu só falei falar uma frase, né? É revitalizar pra quem? Pois é. Essa questão de meio que morre o espaço, né? Porque até tem um texto do João do Rio, chama Alma da Rua. Eu pensei até em colocar isso na minha pesquisa nova, mas ia ficar tanta coisa. Mas ele fala um pouco de... Na verdade, eu interpretei, né? Um pouco da minha interpretação. A alma da rua é o que acontece nela. São os vendedores, são as pessoas que moram, é o mercadinho que tem nome de santo. Sabe, o cara passando vendendo picolé com a buzininha, são as crianças brincando na rua, ou sei lá, os gatos miando no telhado vizinho. Isso é a alma da rua. E quando você tira isso e torna, né, no caso, o centro histórico de Salvador, mais ou menos é mais um lugar morto, porque chega uma hora, né, que ninguém frequenta. Chega uma hora que as pessoas só vão ali, tem um horário de ida e saída, né, vão trabalhar e vão pra casa. Tanto que o Pelourinho, ele tenta muito, né, tenta muito, tem vários eventos o tempo inteiro, porque se não tiver, o espaço morre, porque expulsou as pessoas que mantêm o espaço vivo. Então, é aquela questão de, eu sei que Salvador é um lugar turístico, mas vai ser só pensar pro turismo? A gente não vai pensar pra quem mora? Não faz, dentro da minha concepção, dos textos que eu já li, da minha vivência museológica, não faz sentido pensar num espaço só pra quem vai visitar por um período. A gente tem que pensar em quem mora nesse espaço e adequar, e os visitantes
grandes que se adequem a esse espaço, sabe? Então você vê o Pelourinho, pra mim, eu tinha, quando eu era criança, uma imagem totalmente diferente de quando eu comecei a trabalhar nele. E toda vez que eu vejo turista, eu fico, Jesus, coitados. Você tá vendo aqui uma coisa falsa. É uma coisa falsa. Sim, um cenário, né? É quase um cenário. Pra mim, assim, perdeu total encanto, assim, que às vezes eu ficava, meu Deus, que coisa horrível esse lugar. Porque é um lugar que era violento, digamos assim, de só pessoas ricas morarem, depois foi abandonado, as pessoas que não tinham pra onde ir foram, e depois foram jogadas fora, sabe? E elas que mantinham esse espaço vivo, e foram jogadas fora, e o espaço agora quer se manter vivendo com gente que só vai em períodos, sei lá, do verão, sabe? Então, o fato de botar flipelô, eventos de música, gravação de clipe, pra mim é essa questão de tentar manter o lugar vivo, mas pra mim não devia ser só isso, sabe? É legal ter flipelô, é legal ter eventos, mas e as pessoas que moram? A gente não devia pensar que elas que habitam o lugar, elas que, sabe? Pra mim, eu concordo com o João do Rio, que a alma da rua são as pessoas que vivem nela, as relações que existem nela, né? Sem isso, o espaço é morto. Assim, eu percebi muito isso no centro de São Paulo, por exemplo. Quando eu fui, eu fiquei assim, meu Deus, e eu reclamando do Pelourinho, sabe? Tipo assim, pra mim foi um choque muito assim, meu Deus, é muito vazio. E aí, nas aulas, né, que eu tive nessa disciplina, eu fui constatando minhas percepções de que houveram várias tentativas de viver o espaço e as coisas não vingaram. Até lojas, uma moça falou na aula uma vez que uma papelaria muito antiga, tradicional de lá, fechou, sabe? Então, a gente tá preservando o quê, sabe? Pra quem que a gente tá preservando, assim? E volta ao que a gente sempre fala, que o problema é de quem, Gustavo? Do capital. Por quê? Olha só. É sempre todo o processo de gentrificação, tipo, um bagulho, é uma lógica de ocupação totalmente descabida, que favorece ao mercado mesmo, né? Favorece ao turismo, favorece ao ocupar. Especulação imobiliária. A especulação em São Paulo é o tanto de TCC que dá pra fazer sobre especulação imobiliária em São Paulo. Sim. Não tá escrito assim. Então, a partir do momento que na cidade de São Paulo você tem mais prédio vazio, mais apartamento vazio do que morador de rua, né? Então. Não, mais morador de. Peraí. Tem mais apartamento vazio do que morador de rua. Meu Deus. Podia caber todo mundo dentro dos apartamentos. E aí, galera? A quem interessa. A quem interessa, minha gente. Ainda bem que a gente conseguiu falar mal do capitalismo hoje. Eu fico feliz. Ufa, vamos dormir bem agora. Exato, já tô realizada. Mas, Museanders, infelizmente, o nosso episódio já tá chegando ao fim, por incrível que pareça. E vocês sabem, eu tô triste também. Não deu nem pra falar mais mal do capital, né? A próxima a gente fala mais. Pode deixar. Mas vocês sabem que no final dos episódios a gente sempre faz alguma indicação de alguma coisa, de algum lugar, algum livro. Vamos comer. Quem quer começar aí? Me digam aí. Eu posso começar. Eu já te deixei anotado que eu tenho tenho uma memória de peixinha Dory, né? Eu também. Eu deixei anotado aqui. Eu fui anotando aqui minhas indicações. Eu tenho 4 indicações. Opa! I have 4. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho 4 indicações no episódio. Vamos lá, que eu gosto muito do tema cinema. Cinema é muito legal. Como gostaria de começar a indicar um cinema de rua que ainda dá pra você ir aqui na cidade de São Paulo, chamado Cine Marabá. Já foi, Canando? Não. Vá, é o cinema mais barato. Esse aí é um clássico. É na São Bento, né? Na República. Na República, que é toda um cinema barato. É toda bonita por dentro, não é isso? Nossa, depois eu vou mostrar uma foto pra Cananda aqui. Cananda, você tá perdendo. Vai, Cine Marabá é um dos preços, tipo assim, ele é barato, ele é da Play Art, assim, não tô fazendo propaganda mesmo porque eu gosto. Eu quero que é perto do metrô. E é perto do metrô República. Nossa, lindo, maravilhoso. Eu assisti várias estreias de filme lá, eu consegui, tipo assim, como é cinema de rua, é difícil lotar, né? E tem uma sala gigantesca. Então eu já assisti estreia de Star Wars lá, estreia do Vingadores, assisti o Avatar, a estreia do Avatar, A Forma d'Água lá, vários filmes, assim, estavam estreando, tinha um lugarzinho solto lá, eu fui. Além do Cine Marabá, tem o filme Tapete Vermelho, vermelho, porta, portão, porteira. Você puxou, hein? Poxa. E esse filme é interessante porque ele é um tratado social sobre o cinema do século XX. Olha. Inclusive, ele é com Matheus Nastergaile. Eu amo esse maravilhoso. Filme de paixão. Eu amo esse filme de paixão porque ele trata tanto de folclore. Assim, eu sou apaixonado pela região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo.
Paulo, né? O Vale Paraíba, que vai ali desde vai São José dos Campos, Taubaté, até chegar no Rio de Janeiro, Vassouras ali, que é cheio de lendas, cheio de coisas, né? E então, também com memórias traumáticas, né? Vamos esquecer as memórias traumáticas, que lá o chicote pegou fogo mesmo, que, né, na escravidão, café, ali complicado. Mas, além de falar sobre as lendas do Vale do Paraíba, a história gira em torno de uma família que sai de uma fazendinha no interior, porque o pai dessa família, né, que é o Matheus Nastegari, ele prometeu ao pai dele que ele levaria o filho dele pra assistir um filme do Mazzaropi no cinema. E eles vão numa epopeia correndo atrás de cinema pra poder assistir o filme do Mazzaropi. Porque eles chegam na cidade, o cinema não existe mais. Chegam em outra cidade, o cinema não existe mais. Eles chegam até São Paulo, e quando eles chegam em São Paulo, eles descobrem que o cinema tá fechando e que eles estão jogando fora o acervo do cinema. E tinha vários filmes do Mazzaropi que ia fechar pra virar uma igreja. Aí ele tudo a ver com o que ele tá falando. Sim, aí ele pega, acha um outro cinema que tá funcionando. Não vou contar porque eu vou dar spoiler, porque o filme é muito bom. Mas ele faz passar Mazzaropi. E ele conta várias histórias do... É interessante. Ele encontra com o diabo no meio do caminho. É bem interessante. Filme Tapete Vermelho. E as outras, eu já tô terminando, gente. Calma, é que eu me empolguei muito com esse episódio. Sem pressa, Gu, vá. Cinema também baratinho, que inclusive foi aonde eu assisti a Barbie. Eu assisti o filme da Barbie no Cinema Lazar Sergal. Segal. Como é que fala Lazar Segal? Acho que é Lazar Segal mesmo. Segal. Lazar Sergal. Que é um cinema, que é um museu do IBRAM. O único museu do IBRAM na cidade de São Paulo. E ele tem sessão de cinema. Sempre tem, porque ele parece que ele tem uma parceria com a Cinemateca Brasileira. E eu assisti Barbie, eu paguei R$13,50 pra assistir Barbie lá. Muito gostoso, né? Pagar pouco pra assistir lindo. coisa. Eu acho isso... Devia ser tão poético, né? Assisti dentro do museu. Oi? Muito poético isso. Ora. A minha última indicação que eu vou deixar aqui na observação, vou deixar aqui na descrição, é um site que você tem todos, tipo, praticamente todos, né? É um blog, na verdade, que você consegue encontrar vários cinemas desativados da cidade de São Paulo. Eu deixei ele separado aqui acima. cinemasdsp2.com.br. Aí parece que tem que colocar. É um blog antigo, eu vou deixar na descrição. Aí vocês vão achar várias salas de cinema de São Paulo que não existem mais. Eu fiquei muito paulista aqui, peço perdão. Não tem problema. Cananda, cabe com ele. Agora é só coisa... Eu sou péssima nisso. Mas acho que deixa eu ver. Eu vou indicar o livro que eu usei pra poder fazer o TCC. É um livro bem legal, porque é de um historiador. Então, ele trabalha com fatos, né? Não vai ter mentiras ali pra vocês. E se chama Fazendo Fita, Cinematógrafos, Cotidiano e Imaginário em Salvador. É de 1897 a 1930, se não me engano. Acho que esse é o título aí grande. Mas é muito interessante porque ele não fala só das salas de cinemas, tá? Mas ele fala também da relação das pessoas, da influência, porque filme influencia, né? Se a gente bebe, se as pessoas, né? Eu não bebo aquele refrigerante vermelho, porque ele tava no filme, sabe? Então, eu acho muito interessante como ele fala também de algumas questões de tipo imagem, né? As pessoas que assistiam filme daquelas... esqueci o nome, mas que antigamente tinha um filme que as personagens tinham os olhos pretos, assim. Então, todas as meninas começaram a usar isso também. Então, é interessante ver a história dos espaços junto com a história de Salvador, junto com as influências dos filmes, dos atores. E é muito bacana, porque ele também dá os preços que eram os cinemas, quem que frequentava esses espaços. Então, é muito interessante pra você conhecer esse todo, sabe? E eu vou trazer um filme falando de influência que se chama, deixa eu lembrar aqui, Cinema, Aspirinas e Urubus, que é um filme que eu achei, não lembro como, mas vocês procurem aí, deve ter fácil, né? Que é um filme brasileiro e que ele tem essa questão de uma sinopse breve. Um alemão que vem fugindo da Segunda Guerra Mundial pro Brasil e ele começa a vender aspirinas no interior do Nordeste. Só que pra vender aspirinas, eles passam filmezinhos pra essas pessoas no interior, sabe? Então monta aquele negócio, é meio que um evento assim. Então traz a influência do cinema, porque às vezes a gente assiste a coisa e acha assim, ai que bonitinho, daqui a pouco a gente tá aí comprando tudo da Barbie. Então, sabe? Traz isso que o cinema não tá ali só pra gente se entreter. Ele também influencia bastante, né? A gente pode ver em outras épocas aí, usavam até filme pra isso. E outro filme mais leve que eu vou falar é o filme da minha vida, que é de Selton Mello, que é um filme que eu amei, assim, e é muito interessante. Deixa eu só lembrar a sinopse aqui, porque eu também tenho memória de Dory, mas é um filme que fala, né, de um menino que decide retornar a um lugar lá, se passa na Serra Gaúcha. E aí, que é a cidade natal dele, e ao chegar ele descobre que seu pai, né, tá naquele lugar. Então ele vai meio que... Na Serra
relação com pai e cinema envolvido. Não vou dar muito spoiler não, pra vocês poderem assistir e sentirem suas sensações sozinhos. Mas é um filme muito bacana, assim. Eu gosto dos filmes do Selton Mello, então... essas minhas dicas. Assistem O Palhaço. Eu amo, é meu filme favorito É da um vida. livro também, né? Palhaço é muito bom. Que homem. Olha, no final a gente acabou sempre alinhando aqui numa indicações de filmes mesmo, né? E nesse sentido de ocupação, eu acho que tudo que a gente discutiu aqui vai muito também da necessidade da gente ocupar esses espaços, da gente estar dentro desses museus que ainda existem, né? Vai no Glauber, prefiro o Glauber ao Cinemark, que inclusive a pipoca de chocolate está horrorosa. Eu quero fazer esse comentário aqui, entendeu? Que eu fui esses dias. O Glauber tem pipoca de R$3 na frente. Você não precisa nem comprar dentro do Glauber. Só comprar do senhorzinho que vende lá fora. E ainda, economia local, ainda você ajuda Exato. do Pelourinho, entendeu? Que Cinemark, R$70 um combo. Isso pra mim é um assalto. Enfim, não é? Essa ocupação, precisamos ocupar. Vamos no Sala da Arte também. A gente, e o que eu ia, né, falar para o que tá rolando. Só quero recomendar também, pessoal da ZL, Zona Leste aí, vamos no cinema do supermercado Sonda, que tem aqui no Itaim Paulista. No Itaim Paulista, isso mesmo. Vamos lá no supermercado Sonda. Tem um mercadão gigantão aqui. Eu acho que é São Miguel. É no Itaim mesmo. Olha aí. Um Sonda do Itaim, que dentro dele tem uma sala de cinema. E aí a gente pode assistir filme lá barato também. Tem pipoca. É muito bom e tem ar-condicionado. Mas não é cabine individual. O que não seria ruim também. Se tivesse, até se fosse assistir um filme normal, uma cabine individual com ar-condicionado, seria interessante. Ai, que legal isso aí, cara. É bom saber que tem essa, né, inclusive a gente podia fazer um episódio, né, sobre também, já pensei num episódio sobre a questão do audiovisual e influência mercadológica. Eu acho que a gente tem que ter alguma coisa assim, né? Vamos pensar em gente aí, se você tiver também encanando alguém pra indicar museu, se você tiver ouvindo e falando, eu posso falar sobre isso, fale com a gente. E sobre não, é só sobre isso que eu pensei mesmo. Mas enfim. Acho que a gente também tem que fazer um episódio sobre shoppings, porque eu tenho quase certeza, eu tenho certeza, que logo, se já não estiver, a gente vai pensar o tombamento de shoppings. Será? Logo. Eu penso assim, minha indignação, a mudança do nome do Shopping Guatemi de Salvador pra Shopping da Bahia. Até hoje eu não chamo Shopping da Bahia. Pra mim é Shopping Guatemi. É a mesma coisa do Guarani lá, do do senhorzinho, exato. Guarani. Pra mim, eu que sou, São Paulo de novo, meu Deus, me tira dessa cidade. Pra mim, não é Farol Santander, não. Farol Santander, o quê? Quando a pessoa fala o quê? É Banespa. Banespa, sim. Menina. Mas independente, assim, vamos tentar ocupar mais esses espaços. E aí tem o Sala da Arte, né? Que tem no Dano tem passeio, mas lá é lugar de burguês, vamos em outros lugares. Tem em outros. O que eu gosto muito é no Museu Geológico. Eu ia falar desse. Vocês sabiam que no Museu Geológico tem, além de muitas rochas, não é pedra, é rochas. É uma coisa que você aprende quando você chega lá, é que não é pedra, é rochas. E muita história maneira, tem também um super, assim, muito bem equipado, com ar-condicionado, infelizmente sem cabine, mas com muito lindinho, assim, que passa super confortável. Super confortável, que passam filmes muito legais. E o que eu queria indicar na verdade, um documentário do Moa, o mestre Moa, né? Moa Raiz Afro-Mãe, que fala que é um documentário do capoeirista, né? Que foi morto, né? Que ele sofreu esse assassinato num bar por questões de divergência política. E aí tem toda essa discussão também, aqui na Bahia, aqui em Salvador, principalmente, os índices de violência são, se eu não me engano, não a Bahia, mas Salvador é um dos lugares mais violentos do Brasil, né? Uhum. Então tem essa discussão também, tem imagens, depoimentos, é bastante legal, dá pra você entender um pouco da Bahia também. E disso aí, nesse filme vai ter sexta, domingo, segunda, o cardápio, olha, eu acho que a sala do museu, né, que esse do Mugel é um dos que mais tem filme legal, viu, em qualquer horário que você chegar lá, e é baratinho, não lembro quanto é, mas eu sei que é baratinho, para estudante é mais barato ainda, então vamos ocupar lá, vamos lá, e já vai no museu também, tira foto ainda do museu, tem, né. aquele da UFBA? Reabriu, sim, tinha pra fechado quem é da UFBA é barato, pra quem não é não, mas estudante
dois, pra vocês é baratinho. Sim, da galera da UFBA também fica lá na ADM, né? Na administração, que é no Campus Canela. Eu acho que quem é da UFBA com certeza conhece. Fica do lado do Bandejão, que agora abriu também. Então vai lá, dá uma almoçada R$2,50, paga uns R$5 aí no ingresso. Uma tarde de boas, não é mesmo? Vamos ocupar esses espaços para que eles não sejam esquecidos. Então. E vão ao Glauber, gente. Vamos lá ao em cima Glauber. é lindo. Façam dates com vocês mesmos. E a Cinemateca, vamos lá. Façam dates com vocês mesmos. No terraço, coisa linda, gente. Sim, se saia para sair. Se saia junto. Com Já você fiz mesmo. isso, maravilhoso, gente. Salas vazias, confortáveis. A pipoca de lá de fora é mais barata que a de dentro, que às vezes a pipoca é mais cara que o ingresso. Uhum. E tem dias da semana que é mais barato. Olha aí. Vamos ocupar, vamos estar Exato. presentes nesses lugares. Olha, Cananda, muito legal, viu? Foi um ótimo episódio. A gente sempre sai pensando muita coisa. Já saímos aí com 2 temas de outros episódios. A gente espera que a discussão possa ser profícua, né? Pra quem também tá ouvindo aí, pra discutir, que venham mais pessoas se interessem a pesquisar sobre o tema, né? E que também pra sua pesquisa a gente consiga ter... É sempre bom discutir a própria pesquisa, porque a gente acaba tendo outros insights. É muito doido. Quanto mais a gente fala, mais a gente pega. Tipo, nunca se esgota, né? Sim. Então, a gente espera que tenha também ajudado nesse sentido. E agradecemos. Muito obrigada, Gu, por o episódio de hoje. E eu que agradeço. Tô muito feliz por ter gravado esse episódio. Eu acho que tem uma veiazinha em cinema, assim, que o episódio da Fabi e esse aqui, eu tô... Cadê, Gu? Cadê você indo para outros ares aí, cinemísticos? Eu já fiz um curta, sabia? Eu fui diretor de um curta. Eu fiz um stop motion. Olha que legal. Põe aí depois, tá no YouTube? Não, fiz na escola. Em segundo lugar. Eu também fiz um... Depois eu vou mandar o link. Eu fiz... Se você pesquisar Gaetaninho no YouTube, vai ter um vídeo meu que eu fiz na 2013, do ano 2012, que eu só desenhei no papel, tirei foto, joguei no Paint e no Movie Maker. Movie Maker, fiz também. Tirei foto dos desenhos e fui montando. É isso. Eu também vou ver se consigo colocar o nome. Nina Gestalt, o nome do curta que eu produzi, né? Que fui co-diretor. Arrasou, vamos fazer mais vídeos, vamos fazer mais filmes aí. É isso, todo mundo é meio artista, né? E obrigada, Cananda, por esse episódio massa demais. Muito feliz. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de poder falar da minha pesquisa com vocês. E também tive vários sites nessa conversa. Foi muito bom. Cananda, eu sou livreiro, trabalho com livros. Vai nessa ideia que eu acho que assim, eu acabei de pensar, tipo, você falando lá no começo sobre a sua veia artística, né, de escritora, você fazer um livro que o personagem é o cinema e ele vai acompanhando, né, o desenrolar assim da cidade, eu acho que... Poxa, nossa, boa. Vai, aí. só vai. Inclusive, posso fazer um jabá aqui? Pode. Deve. Porque eu tenho livros publicados na Amazon. Um se chama A Elegância do Perder, que contém... jovem, esses pensamentos. Eu sempre tive essa questão de perda, falar de perda, né? Eu fiz esse livro antes de museologia, tá? Então, acho que eu escolhi museologia por isso. E é um livro que traz contos e poemas sobre perdas de si, da inocência, de alguém. E tem objetos que falam também. E também tem outro que é 40 dias e 40 palavras, que são poemas que eu fiz na época quando a gente ainda achava que ia ser quarentena. Oh, meu Deus. Cada palavra é de um dia que tinha uma palavra e eu escrevia assim. Era pra postar no Instagram e aí eu acabei fazendo um livro e tem a palavra museu. E tem um conto lá também, Unhas no Veleiro, que é uma coisa mais surrealista, assim, que eu peguei e me inspirei em obras da Frida Kahlo pra fazer o texto. Você se inspirou em obras de quem? Frida Kahlo. É que deu uma cortada, mas tá aí. Pra fazer os textos. E ano que vem eu lanço o livro, então... Maravilha. Eu vou botar, vou ver se eu acho todos aqui que você falou. Vou botar já o link. Se você ouvinte já vê na descrição que tem alguns links da Amazon, você já sabe que deu certo. E eu gostei da ideia, vou fazer. Olha aí. Eu não vou cobrar royalties, não, mas... Tá? Vou botar um agradecimento. Falar, Nalva, valeu. Já é. Não, quando lançar, pelo menos a gente poder fazer aí a cobertura, né? A cobertura, fazer depois um episódio sobre o livro também.
vai ser massa. Sim. Estamos abertos sempre para isso e para vocês, Museanders, se vocês quiserem gravar com a gente. Lembrem-se sempre, nosso form está lá. Querendo ou não, a gente sempre vai ter uma conversa muito legal. A gente sempre vai ter muito o que falar. Não pense que você não tem o que falar, você tem muito o que falar e a gente está aqui para ouvir também, tá? Não é só vocês que vão ouvir a gente, não. Então, muito obrigada por mais um episódio, por estarem aqui até agora. E não se esqueçam, não, que os museus e os cinemas permanecem e seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!